Fala, fiel torcida do Todo-Poderoso Timão, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, e hoje você tem o dever de deixar o seu like e ficar até o final desse vídeo, porque está bombando o vídeo cheio de informações do Corinthians. Se você quiser ficar atualizado, você fica até o final do vídeo para você pegar todas as informações. Deixa seu like, é de graça. Te peço humildemente para você deixar o joinha e se inscrever em nosso canal, que é o Corintianeiro aqui que traz notícias do Corinthians atualizadas todos os dias, 11h10, 11h20 da manhã, já está no ar aí para você ficar atualizado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. E fiel, o vídeo hoje está recheado de informações do Corinthians, não saia daí. E como o corintianeiro aqui não gosta de enrolações, sem mais delongas, já vamos iniciar o vídeo aí falando sobre mercado da bola. O Augusto Melo esteve no programa Jogo Aberto ontem e revelou ao vivo que o Corinthians negocia com 3 jogadores, sendo esses 3 jogadores um brasileiro e 2 jogadores gringos. Acreditamos que um desses 3 aí deve ser atacante, mas descobrimos o nome de um. Se trata do volante Thiago Maia, que atualmente está no Flamengo. Ambas diretorias aí conquistaram um bom relacionamento entre o Corinthians e o Flamengo, entre aí o Augusto Melo e o próprio Braz, diretor do Flamengo, aí conquistaram um bom relacionamento entre si. Já negociaram o Mateuzinho, que já deve estar apresentando hoje, tá, fiel? Se não hoje, aí até no máximo segunda-feira. Temos aí negociação entre Corinthians e o Thiago Maia, que tem tudo para dar certo. O jogador é banco de reservas lá. Tite não tem intenção de trabalhar com o atleta. O jogador quer vir para o Corinthians e o Fausto Vera pode ser até envolvido nessa negociação. Corintianeiro, então o Thiago Maia chega na condição de titular. Thiago Maia chega para resolver os nossos problemas ali, vai ser o nosso novo Ralf. Fiel, infelizmente o Thiago Maia também é um jogador comum, porém é aquilo que o Augusto Melo disse, ele está procurando jogadores com as características do Corinthians, e o Thiago Maia tem essas características, tá? Ele é brigador, ele sabe sair jogando, ele tem raça até demais, é um jogador que eu acho que vai dar certo sim com a camisa do Corinthians, e chega para disputar posições aí com o Maicon e Ranieri, tá? E do próprio Fausto Vera, caso ele fique no Corinthians, tá? Então, Thiago Maia aí pode ser o novo reforço do Corinthians. Não tem nada fechado, volto a repetir, não tem nada fechado, mas as negociações já estão em andamento já há mais de uma semana. Então, a qualquer momento aí a gente deve ter um desfecho final entre Corinthians e Thiago Maia, volante aí que pertence ao Flamengo, tá, fiel? Mas eu quero que vocês comentem, porque eu respondo todos os comentários sem exceção. Comentem aí, o que vocês acham do Thiago Maia no Timão? Comentem que eu vou responder, porque eu não deixo passar nenhum comentário em branco. Fiel, ainda sobre o mercado da bola, notícia importante, o Corinthians efetuou o pagamento de 800 mil euros para o Cuiabá, quantia equivalente aí mais ou menos 4.200.000 reais, pagando aí a primeira parcela do volante Ranieri para o Corinthians dar tempo de inscrever o jogador em tempo hábil. O Corinthians aí tem até o dia de hoje, às 6 horas da tarde, para poder inscrever jogadores para estrear contra o Guarani. Não significa que se não inscrever hoje, depois não pode mais. Pode, estamos nas fases iniciais aí, e o Corinthians pode inscrever jogador para a fase de grupos até o dia 10 de fevereiro. Passou dessa fase, caso o Corinthians inscreva algum jogador, só poderá atuar aí nos mata-matas. Mas o Corinthians tem até o dia 10 de fevereiro e corre quanto tempo para colocar os seus reforços contratados aí, já contra o Guarani, jogo que acontece domingo às 6 horas da tarde. Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Vale lembrar também que o Corinthians o Augusto Melo começou a dar credibilidade para esse time, tá? Já fez o pagamento no Pix. Para quem estava duvidando aí do poderio financeiro do Corinthians com a Vai de Bet, já pagou o Ranieri sem conversinha fiada, já pagou a primeira parcela e o Corinthians começa a se restabelecer no mercado. Porque está difícil, fiel. Está difícil.
toda negociação que o Corinthians vai fazer, os clubes pedem um adiantamento financeiro devido à má fama que aquela gestão passada nos trouxe de mal pagador, tá, fiel? E o Corinthians realmente era um mal pagador, devendo dívidas aí até irrisórias pelo tamanho do Corinthians, tá? Então, fiel, agora um papo rápido que eu gostaria de trazer para vocês também sobre o mercado da bola. Esse eu não vou estender muito. Por quê? Eu não gosto de ficar comentando sobre jogadores que não faz mais parte dos planos do Corinthians. Então, quero dar uma notícia rápida aqui. Gabriel Moscardo, que estava cotado para ficar até o meio do ano no Timão, não faz mais parte dos planos. O Corinthians fez uma reunião em chamada de vídeo com a cúpula do PSG e decidiram que eles vão ficar com o Moscardo. Então, Gabriel Moscardo não é mais jogador do Corinthians. Fim da novela, está batido o martelo. Moscardo aí não joga mais pelo Corinthians, agora é jogador do PSG. Quero saber também sua opinião. Vocês gostariam que o Moscardo continuasse no Timão ou vocês acham melhor ele ter saído? Comentem aí, fiel, que eu quero saber sua opinião. E o vídeo está bombando de informações, por isso que é importante que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal para ficar sempre atualizado. Fiel, o que eu vou falar para vocês aqui é de uma extrema importância e eu gostaria de pedir neste momento que vocês prestem atenção. É oficial, já está fechado. O Corinthians fechou um novo patrocínio multimilionário. É oficial, Augusto Melo deu a bomba ontem, você já deve ter ouvido aí nos outros canais. E eu vou exemplificar para vocês essa notícia de forma detalhada. Por isso que é importante que você fique aqui, para você entender tudo certinho da magnitude do patamar que o Corinthians se elevou depois desse novo patrocínio que o Corinthians fechou. Fiel, isso é magnífico. O Corinthians fechou um patrocínio, Augusto Melo assinou um novo patrocínio pelas placas publicitárias do CT, tá, fiel? Do estádio, de 240 milhões de reais em 5 anos. A probabilidade é 5 anos. Se fechar por 10, o valor aumenta. Se fechar por 15, o valor aumenta. Eu estou passando para vocês 5 anos. Obviamente que deve ter entrevista coletiva hoje, no mais tardar segunda-feira, mas a probabilidade é que feche por 5 anos, que vai arredondar aí mais ou menos em 48 milhões de reais. 48 milhões de reais anuais. Fiel, com a Vaidbet pagando 120 milhões de reais para o Corinthians anuais, com mais esses 148, a gente vai para 168 milhões de reais anuais. Tá, fiel? Anuais. Então, isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians fora da Europa se torna o time mais rico. O Corinthians se tornou o time mais rico. Fora a Europa, o Corinthians é o time mais rico, não tem conversa. É muito dinheiro entrando anualmente. É muita grana, fora que não acabou por aí. O Corinthians ainda tem as mangas da camisa. Augusto Melo quer deixar só a camisa do Corinthians valendo 200 milhões de reais. O Augusto Melo disse que é possível e vai tentar, e já tem negócios para isso, do Corinthians inteirar 1 bilhão em patrocínio. Não estou falando anual. O Corinthians completar 1 bilhão total em patrocínio. Isso é magnífico. Isso é melhor do que qualquer parceiro que chegasse aí. Isso é muito mais dinheiro que a Tausa tinha oferecido a pagar para o Corinthians, caso ela andasse corretamente. Então o Corinthians aí entrando em patamar de nível Europa, porque ninguém no Brasil dispõe de uma liquidez financeira dessa. Então, com isso, fiel torcida, eu quero explicar para vocês. O Corinthians tem o dever, não a obrigação, tem o dever de contratar um time dos sonhos. O Corinthians não pode mais continuar com um time mediano, porque agora ele se tornou o time mais rico da América Latina. É isso mesmo. O Corinthians hoje é o time mais rico da América Latina. É muito dinheiro que vai entrar, porque já é oficial. Isso aqui eu não estou falando que vai acontecer. Já aconteceu.
E fora os patrocínios ainda que vão chegar no Corinthians. O Augusto Melo no programa também do Jogo Aberto, algo que até me preocupou um pouco, né? Me deixou aliviado, porque ele disse que negocia com 3 atletas. Mas me preocupou porque ele falou que o Corinthians está um time forte, que o Romero está bem, que o Wesley está bem. Eu sei que estão bem. Eu tenho informações dos treinos do Corinthians que eles estão treinando bem. O Yuri Alberto está fazendo gol aí praticamente todo o treino, mas a grande questão é que não disputamos títulos com esses jogadores. Ainda é deficitário, mas o Corinthians também não tinha, com esses atacantes, fechado ainda com a empresa Brax, que é especialista em marketing esportivo, que vai assumir o timão agora. Então agora o Corinthians, com essa quantia, com esse poderio financeiro que vai disponibilizar agora nos cofres do timão, ele tem o dever de ir atrás de grandes jogadores. E por que não aí o Corinthians começar agora, já que é oficial, ir atrás do Anderson Talisca, que está lá na Arábia, porém já revelou ser corintiano. Ele disse: eu sou corintiano e quero jogar no Corinthians. Não foi o Augusto Melo que disse, não foi o Corinthians, não foi a torcida, foi o próprio jogador que disse. Então agora, com esse poderio financeiro, você tem totais condições, eu repito, totais condições de chegar lá e negociar o jogador tranquilamente. Eu digo tranquilamente, não estou falando que o Corinthians é mais rico que um time da Arábia, mas ele tem poderio financeiro suficiente para montar um time dos sonhos, um Dream Team. E o Michael também não é diferente. Michael sempre demonstrou vontade de voltar ao Brasil. As cifras financeiras que o Corinthians estava negociando com o Borré, que já está aí praticamente com o pé no Inter, é as mesmas cifras financeiras que o Michael está valendo. E agora ele tem o Corinthians o poder total financeiro para chegar lá e negociar com o jogador. Outro jogador que não é diferente é o Firmino, que está descontente na Arábia no banco de reservas. O salário é astronômico? É, mas o Corinthians pode chegar perto. Fora o marketing que o Corinthians pode render com esses nomes. Fora o dinheiro que o Corinthians pode faturar com esses nomes, que eu acredito que o próprio nome do jogador já paga ele. E mesmo se nenhum desses 3 jogadores quiser vir jogar no Corinthians, o Corinthians já pode começar a olhar para a Europa, em vez do futebol do sul-americano, com mais carinho. Pode começar a olhar e começar a especular, a fazer propostas, a iniciar negociações, porque o Corinthians, volta a repetir, se tornou o time mais rico do Brasil, mais rico do futebol do Sul da América, mais rico da América Latina. São 168 milhões de reais anuais entrando nos cofres do timão. Em totais aí a gente tem 360 milhões da VaideBet, mais 240 milhões da Brax. Então se você pega 360 milhões mais 240 milhões, dá 600 milhões de reais em patrocínio até agora. Até agora. É por isso que eu chamei atenção para essa notícia, fiel, para vocês pararem um pouquinho e pensar. Ah, o Corinthians está anunciando patrocinador, mas não está anunciando jogador. Isso é melhor que qualquer contratação. É o Corinthians indo para outro patamar. É o Corinthians indo para outro nível. Cara, é muito dinheiro. Nenhum time do Brasil chegou perto a essas cifras financeiras. Então agora, com o Corinthians fechado com a Brax, eu tenho certeza que o Corinthians vai começar a olhar melhor essas contratações. Fora que o Augusto Melo ontem disse que o Corinthians procura jogadores que têm as suas características, mas também disse que não é por causa disso que não vai deixar de contratar estrelas. E ainda volto a repetir, o presidente disse com todas as palavras claras, que é bom o time ter no mínimo aí de 2 a 3 estrelas. Então eu acredito que o Corinthians vai elevar o seu patamar de negociações e depois que fechou com a Brax ontem, vai procurar jogadores de alto nível. E é isso que o Corinthians merece, depois de tudo que aquela gestão fez com o nosso clube. Olha o que o Augusto Melo está fazendo em poucos dias de mandato. Ele não tem o quê? 20 dias de mandato. Já trouxe o maior patrocínio da América Latina, VaideBet, já trouxe a Brax com mais 248 milhões de reais, já contratou 6, não contratou atacante, mas já contratou 6 jogadores,
Imagina o Corinthians em 2024, renovação e transparência, com o Corinthians queimado no mercado com eles. O Corinthians estava aí propenso a cair para a Série B esse ano, com certeza. Então temos aí que agradecer muito ao Augusto Melo ter conseguido tirar dessa corja do poder e trazer esse monte de benefício que chegou no Corinthians. E ele prometeu que vai chegar mais. Ele quer 200 milhões só da camisa. Ainda faltam as mangas da camisa do Corinthians. Então, fiel, acredito que é uma notícia muito importante para o Corinthians. Vocês podem esperar aí que o Corinthians de Janeiro vai trazer grandes jogadores aqui, porque eu tenho certeza que agora com o fechamento da Abrax a gente vai atrás de grandes estrelas. Porque não é possível o Corinthians negociar, o Corinthians continuar com Gustavo Mosquito, Romero, Wesley, com todo respeito aos atletas, sendo o time mais rico do Brasil. É impossível. Antes não tinha Abrax, tinha só a Vai de Bet, já contratou 6. Agora com a Abrax, tenho certeza que o Corinthians vai olhar com bastante carinho aí para o mercado da bola. Então vai Corinthians, vai de Bet e vai de Brax. Fiel, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E vai Corinthians!